Só para terminar nessa abertura aqui, Renan, o caso da definição envolvendo a retirada de Maduro do poder, a vinda aqui para os Estados Unidos, no horizonte de quem entende de relações internacionais, tinha um nome que teoricamente poderia assumir a Venezuela, até por causa de tudo que a gente acompanhou nas últimas horas. Estou falando da Maria Corina Machado, que é opositora do Maduro e que recentemente recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então era alguém que, teoricamente, ganhou a última eleição, se não tivesse sido enfim, fraudada e tal. Então a Maria Corina Machado era, na teoria, a pessoa que o governo americano poderia apoiar. Mas logo na primeira entrevista que deu, depois da ação militar contra Maduro, o Trump descartou imediatamente a Maria Corina Machado. E todo mundo perguntou, mas por quê? Por quê? Ele disse que ela não tinha apoio popular e tal, mesmo segundo algumas análises, tendo vencido a última eleição. E agora há pouco, o Washington Post, o jornal aqui dos Estados Unidos, trouxe uma versão, citando fontes próximas à Casa Branca, dizendo que o Trump abandonou a Maria Corina Machado porque ela aceitou o Nobel da Paz, em vez de recusar e exigir que o prêmio fosse dado para o próprio presidente americano Donald Trump. Então, o motivo de Trump ter descartado imediatamente a opositora da Venezuela foi justamente isso. A querida Camila já me corrige aqui, quem venceu a eleição foi Edmundo Gonzalez, né? A Corina foi impedida de concorrer, tem toda a razão a Camila, mas é isso. Então a Maria Corina Machado, que teoricamente poderia ser uma líder importante da Venezuela, né, assumir de alguma forma algum papel nessa transição, foi abandonada pelo Trump na versão que o Washington Post traz, justamente por causa dessa situação, em que ela teria aceitado receber o Prêmio Nobel da Paz em vez de entregá-lo para o Trump, que queria ter recebido o prêmio. Um beijo para Camila. Assim como você falou mais cedo, né, Barão, da suposta dancinha do Maduro que teria irritado Donald Trump, essa fala que você traz aí com essa informação do Washington Post faz muito sentido também com o perfil de Donald Trump, né, desse ego gigantesco. Essa história da dancinha é outra de bastidor, Renan, que a gente não tem certeza, tá, minha gente? Então são fontes do Washington Post, do New York Times, dos principais jornais aqui dos Estados Unidos. A história é que o Trump teria ficado pé da vida com as dancinhas do Maduro, né? Depois que teve um telefonema no final do ano passado, em que o Trump ligou para o Maduro, falando, é melhor você se entregar, você fugir para outro país, tem alguns países que aceitam te receber, a situação não está boa para você, o Maduro começou a aparecer em um monte de evento público dançando. E era uma dancinha muito parecida com a que o Trump fez durante a campanha inteira dele, campanha vitoriosa da volta do Trump à Casa Branca. E aí o Trump teria ficado pé da vida, possesso, irritadíssimo com essa dancinha do Maduro, achando que era uma esculhambação com ele. E a partir desse momento ele teria terminado esta ação que a gente acompanhou no final de semana. Enfim, tudo isso são fontes dos jornais aqui americanos, mas conhecendo a história do Trump, Renan, eu não ficaria surpreso com nenhuma das duas informações não, viu? Certamente. E só para trazer aqui um outro fato, parte de uma análise que a gente fez aqui na Band News FM, ouvindo mais cedo o professor de Relações Internacionais da SPM, Leonardo Trevisan, ele falava também de um posicionamento da Maria Corina, que durante a campanha falou sobre a exploração do petróleo na Venezuela. E ela teria dado a entender, em falas que teve sobre isso, que abriria a possibilidade para que empresas de outros países fizessem propostas e que a proposta que ela aceitaria, caso se tornasse presidente do país, que iria aceitar a melhor proposta, se fossem os chineses a fazer a melhor proposta, enfim, independentemente do país. E isso não faria sentido não iria ao encontro dos planos atuais de Donald Trump, que é fazer justamente com que empresas americanas cuidem do petróleo venezuelano.